Pessoal, sexta-feira, sextou, né? Mas está só no comecinho ainda. Hoje, dia 23 de maio de 2025, nós estamos aqui para começar logo essa edição do Desperta para que você se sintonize com o que aconteceu neste planeta redondinho nas últimas 24 horas e o que vai acontecer durante o fim de semana, né? E o noticiário muito quente, mais uma vez, com as bravatas da articulação internacional que tem sido feita lá, principalmente pelo ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, em junção com os parlamentares mais reacionários do Congresso americano, que já chegou ao Marco Rubio, secretário de Estado, né? E que agora ameaça, com bravatas aí, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro está fazendo o que é a sua obrigação, ou seja, punindo aqueles que cometeram crimes em território brasileiro. Mas os Estados Unidos viraram o reino da mentira, né? Aquela que se apresentava como uma grande democracia ocidental, na verdade, era um tigrezinho de papel. Porque o que está acontecendo lá agora é algo exorbitante, completamente fora do comum. O país conflagrado, vocês viram que anteontem teve um atentado terrorista em Washington, né? Então, as opiniões muito divididas. E ontem foi praticamente um dia equivalente à Noite dos Cristais, né? Lá da Alemanha nazista, quando, enfim, houve uma queima ampla de livros e perseguição aos intelectuais. É exatamente o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos com essa cruzada movida por Trump contra as universidades, né? Uma cruzada que está ali, cujo foco é a Universidade de Harvard, que é a mais antiga e, com certeza, a mais importante universidade dos Estados Unidos hoje. Primeiro, o Trump congelou 4 bilhões de fundos da instituição e agora proibiu a presença de estudantes estrangeiros entre os alunos de Harvard, o que é um absurdo, até porque de cada 4 alunos da universidade, mais de um é estrangeiro, né? E os brasileiros estão entre eles, são 140 países representados lá no alunato de Harvard. O Brasil tem 203 de seus representantes e lá está todo mundo enlouquecido sem saber o que fazer, porque o decreto do Trump tem efeito imediato e enquanto a justiça não se pronuncia, provavelmente cassando essa ordem, ninguém sabe o que vai acontecer na principal universidade dos Estados Unidos, né? Então, um clima de muita, digamos assim, de muita confusão criado por mais uma medida baseada na xenofobia e no racismo do neonazismo americano, capitaneado por esse troglodita chamado Donald Trump. E aqui no Brasil, volta para cá, Alex. Aí, beleza. Bom dia para você, assim, mais pertinho, né? E bom dia para o Alex também, hein, que hoje está estrelando, hoje é desaniversário do Alex, está no dia 1 do seu 26º ano. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente. Aqui no Brasil nós temos a continuidade da ação penal 2886 ou 2668, que é a ação penal em que se transformou, que acolheu os integrantes do chamado núcleo 1 da trama golpista, né? Bolsonaro, o Walter Braga Neto, o Mauro Cid, enfim, aquela turma coroada que estava ali gestando e coordenando o golpe de Estado, que felizmente não aconteceu no Brasil, por falta apenas de coragem e de competência da turma que o administrava, né? E hoje nós teremos então a continuidade, é o segundo dia de depoimentos já, hoje serão ouvidas 13 testemunhas, tá? E o almirante Olsen, que foi o chefe da Marinha, pediu para não depor, está com dificuldade para depor lá, para falar bem do chefe da Marinha, que se entregou a Bolsonaro, disse que a Marinha estava todinha com o Bolsonaro, o almirante Garnier, e queria colocar os seus tanques fumacentos a favor da insurreição armada por esses fascistas que pretendiam tomar o poder de Lula e se estabelecer ali como uma ditadura clássica, né? É isso, o noticiário hoje é isso. Deixa eu chamar o Alex aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, Panunzio. Bom dia, Tudo chat. bem, Alex? Como vocês estão? Tudo e aí, ótimo. qual foi o resultado da nossa consulta ontem, Alex? O pessoal quer que a gente continue falando de futebol? Quer que pare? Como é que ficou? Então, o chat tava loucura, todo mundo gostou, teve algumas pessoas que não gostaram, porém eu separei um comentário do Reinaldo Reis Alves, que ele acha o início do programa ótimo, e o filho, que se chama Jamal, começou a assistir o Desperta, e ele tem 12 anos por conta dessa nossa interação no início, então eu agradeço o pessoal do chat, nossa comunidade, e também me agradeço pelas felicitações ontem de aniversário, e eu fiquei muito feliz de ter visto esse comentário ontem, e o povo gostando dessa nossa interação sobre futebol nesse início de programa, Panunzio. Então vamos aproveitar bem esse tempo aqui e falar. Primeiro vamos falar dos jogos de ontem, teve bastante futebol ontem, né, Alex? O Santos, gente, o Santos caiu
Finalmente, né? Olha, a compra do Neymar, hein, foi um mico danado para ele. E agora tá aí o Neymar dizendo, não sei se vou renovar ou não. Mas um jogador que não joga é como um motorista que não dirige, um cirurgião que não opera, né? Sim. Uma bailarina que não dança. E o Neymar tá lá encrencado, não fez nenhum gol no Santos. Quantos jogos ele disputou nessa sua permanência no Santos? Se eu não me engano, foram 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nesse retorno para o Santos em 2025. E lembrando qual foi a colaboração do Neymar para o resultado desses jogos? Então, automaticamente nenhuma, porque ele só entra, faz uma gracinha e não dá muito o que agregar nesse time do Santos que tá abalado e foi eliminado e tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ontem ele jogou, né? Sim, ele jogou 25 minutos, foi o primeiro jogo depois da lesão que ele teve. E o Santos empatou 0-0. Como o Santos tinha empatado 1-1 com o CRB na Vila, o jogo foi para os pênaltis. E automaticamente o Santos foi eliminado porque perdeu de 5-4 para o CRB. E aí o Santos deu o adeus. E lembrando que com essa desclassificação, após o jogo o Neymar foi vaiado pelos torcedores do CRB. E deu uma notícia, deu uma entrevista após o jogo, falando que não sabe se vai renovar o contrato com o Santos. Muito bom. Eu imagino que os santistas estejam com o saco bem cheio, né? Um jogo dessa bailarina que não dança, né? Sim. Fala, Alex. E só antes da gente passar a pauta para nós, eu só vou dar passar aquele pente fino nos jogos do campeonato da Copa do Brasil. O Maracanã perdeu de 3-0 pro Internacional. O Cruzeiro ganha de 3-0. O Palmeiras me deu o presente de aniversário e ganha de 3-0 do Ceará. O CRB passou nos pênaltis. O Botafogo perdeu pro Capital, porém, como ganhou o primeiro jogo, automaticamente passou. E o Bragantino me deu uma goleada de 6-0 contra o Criciúma e está na próxima fase da Copa do Brasil. Caramba, 6-0, que jogão, hein? Sim. Vem cá, só tem mais umas noticiazinhas aqui que eu gostaria que você comentasse para mim. Show. Primeiro, vamos voltar a falar... Cadê você? Sumiu? Só porque a gente vai falar do assunto delicado. Aquela menina que disse que o Neymar tinha participado de uma festinha de aniversário, um baile do cabidezinho lá com o helicóptero dele. Como é que terminou aquilo? O que aconteceu com ela? E eu vou dar uma verificada aqui para não sei, eu nem vi essa notícia direito. Eu vi. Eu mandei para você no nosso grupo o slide. Sim. Gente, vocês acreditam aquela menina, uma garota de programa que foi convidada aí para uma festa sem roupa, né, com o Neymar, foi presa. Awada. Tá aí no nosso grupo, depois a gente mostra isso. Sim. E tem mais uma coisinha que aí é com relação ao Corinthians, que o Augusto Melo, né, e os ex-dirigentes estão encrencados aí no caso da VaideBet. Você viu Sim. isso? Viu? Aí, olha, que bonito aí o nosso querido Alex. Ficou bonitinho. Tela cheia, ficou bom, né? Então. Tá aqui a notícia para vocês. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, 2 ex-integrantes, intermediário, indiciados pela Polícia Civil ontem, suspeita de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro relacionado ao inquérito que apura as irregularidades lá no contrato com a tal da VaideBet, né? Vai Isso. se meter com empresa de bet, né, o Alex? Sim, lembrando que foram os ex-dirigentes Marcelo Mariano, Sérgio Moura e o intermediário dessa assinatura desse contrato, o Alex Cassundé. Lembrando que tem um pedido de impeachment na próxima segunda-feira, 26 de maio. Então, automaticamente, o Augusto Melo pode ser cair fora na presidência do Corinthians por conta dessas polêmicas que ele está se envolvendo fora de campo também. Entendi. Tira a minha imagem da tela um pouquinho, só para não mostrar meu zap aqui para todo mundo, que tem uns segredinhos aqui, né? Sim. E eu vou colocar aqui para vocês essa história dessa menina. Tá aqui, olha, Pode botar de novo, fazendo favor, Alex. Colocando... Olha aqui, ó, tá no site Metrópolis, quem se interessa por esse assunto pode ir lá e ler. Mulher que diz ter ficado com o Neymar em festa é presa. Anne Awada, mulher que diz ter ficado com o Neymar, é suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de produtos adulterados. Olha só. Eita, nós, hein? Caiu na mão do Neymar, meu amigo, olha, não vira nada, viu? Assim com futebol, Santos, essa moça, pelo amor de Deus. Tá complicado. Bom, terminamos aqui a nossa fala sobre futebol, né? Agora o Alex volta a ser o nosso grande diretor de TV aqui. Muito prazer. E eu vou tocando o noticiário. Valeu, Alex, obrigado, Valeu. viu? Bom, gente, então vamos lá? Vamos começar?
começando todo dia, eu faço do mesmo jeito, você já deve estar até acostumado com isso, meteorologia, né, para a gente saber como é que vai ser o dia de hoje. E ontem eu disse que parecia que São Pedro e São Paulo tinham uma treta, e está aí configurada a treta, né? Foi só chegar a sexta-feira, tivemos uma noite de chuva aqui em São Paulo, a temperatura baixou um pouco, hoje deve baixar mais ainda, porque como você pode ver nesse mapa que está aqui na tela, tem uma frente fria subindo aqui, olha, do sul, né, do sudoeste em direção ao litoral, passando justamente aqui por São Paulo, né? A gente vê aí nessa foto do satélite. Mas vamos ver aqui a seção dos avisos meteorológicos, para a gente saber como é que está a situação hoje no país. Alerta de chuvas só lá na região norte, metade norte dos estados do Amazonas e Pará e também Roraima e Amapá. Temos um outro alerta de chuvas aqui no estado de Alagoas, na divisa com Pernambuco. E mais embaixo aqui, olha, no litoral de São Paulo, acumulado de chuva, um aguaceiro aí na Serra do Mar. E aqui no interior do Paraná e de São Paulo, chuvas intensas. É essa a situação hoje. Vamos agora ver como é que ficam as temperaturas máximas e mínimas neste mapa que hoje, curiosamente, se formou imediatamente. Parabéns, Instituto Nacional de Meteorologia, por essa presteza. Só não ficou aqui a capital do Rio Grande do Sul, que não aparece. Mas vamos lá, vai ter chuva onde está verde, vai ter chuvisco e garoa onde está amarelo e onde está clarinho, mesmo amarelo mais claro, tempo de sol, né? Aí pelo interior, pelo Cerrado brasileiro. Vamos lá, Porto Alegre, a temperatura vai de 10 a 20, fez 10 na madrugada, em Florianópolis de 14 para 20, em Curitiba de 13 para 19, em São Paulo de 16 para 21, quer dizer, subiu 1 grau a temperatura, mas isso é por causa da passagem da frente, logo depois vai esfriar, tá? Rio de Janeiro vai de 17 a 27 graus, Vitória, muitas nuvens, de 21 a 31, lá em Belo Horizonte, céu azul, máxima de 28, em Campo Grande, temperatura máxima de 21 graus, em Goiânia, 31, em Brasília, alô Brasília, 26 graus, vai estar mais fresco, em Cuiabá, máxima de 36, Porto Velho, 33, em Rio Branco, nuvens, pancadas de chuva, 33 graus de máxima, essa mesma previsão vale para os demais estados da região norte, tá? Manaus com 33 graus de máxima, Boa Vista com 33, Macapá com 33, Belém com 33 também, hoje é o dia do 33, né? São Luís, muitas nuvens, pancadas de chuvas, 32 graus, Teresina com 34, Fortaleza com 31 graus, aqui no Nordeste nós temos então, né, uma situação de nuvens, possibilidade de chuva isolada para todas as capitais. Natal com máxima de 30, Recife de 29, Maceió de 28, Aracaju 28 graus e Salvador, nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 29 graus. Agora eu vou aqui para Palmas, Tocantins, a última, 33 graus de máxima, 23 de mínima, nuvens no céu, aproveite aí o pessoal do Tocantins, porque está acabando essa história de nuvens, daqui para frente é seca brava, né? Então esta é a previsão do tempo. Vamos passar para os destaques agora na imprensa brasileira e estrangeira. Começamos mostrando os destaques do nosso site, iclnoticias.com.br. Habitue-se a consultar o nosso site, tá? Aqui está todo o escopo de informações que você precisa para começar bem o seu dia. E a nossa manchete principal está aqui, olha, coronel da PMDF desmente o general Arruda, que prestou depoimento ontem, e disse que ele impediu a polícia, sim, de prender golpistas lá no 8 de janeiro. O general Arruda chegou e disse, não, eu só queria acalmar as coisas lá, estava muito tenso, disse que aquilo precisava ser feito com planejamento, estratégia, mas na verdade não foi o que ele falou, ele botou o dedo em riste, é a expressão que está no inquérito da Polícia Federal, e diz o seguinte, ó, essa ordem para prender gente que está aqui na frente do quartel, não vou cumprir não, porque a minha tropa é maior do que a sua, falou ele lá para o pessoal mandado pelo Xandão, e ficou daquele jeito mesmo, né? E tudo aconteceu como previsto no roteiro dos golpistas, né? Culminando lá no movimento do 8 de janeiro. Segundo destaque, tragédia total, diz ex-ministro do Meio Ambiente sobre o PL da devastação, e eu vou passar aqui a detalhar um pouquinho mais essas reportagens que estão na capa do nosso portal aqui. Começando pela negativa do ex-chefe da Marinha, né, o almirante Olsen, Marcos Sampaio Olsen, que não quer depor a favor do ex-secretário golpista almirante Garnier, que foi o homem que disse que a Armada estava à disposição de Bolsonaro para um golpe de Estado. Então, o almirante Olsen não está à vontade para depor a favor
da pessoa que o chamou, né, para participar desse julgamento. O que diz aqui a matéria? O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, pediu ao Supremo que seja dispensado do depoimento como testemunha do processo da trama golpista. Olsen foi indicado para testemunhar a favor do ex-chefe da Marinha, almirante Garnier, antecessor do atual comandante. O depoimento está marcado para sexta-feira, 23, a decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Sexta-feira hoje, né, 23. O requerente informa que desconhece os fatos objetos de apreciação na presente ação penal, motivo pelo qual requer o indeferimento da sua oitiva na qualidade de testemunha, disseram ao Supremo os advogados da União que representam Olsen. Portanto, ele falou, me inclua fora dessa, não quero participar disso. Eu estava lá antes do Garnier, não tem nada a ver com isso. Diz aqui a reportagem que o Marcos Olsen era comandante de operações navais em 22, área responsável pelo preparo e emprego das forças e dos fuzileiros navais da Marinha. Seria, na visão da defesa do Garnier, a testemunha adequada para comprovar que não houve movimentação de tropas no fim do governo Jair Bolsonaro para se dar um golpe de Estado. O atual comandante era também membro do Almirantado, colegiado da Marinha, composto por 10 almirantes de esquadra da ativa. O escalão da força se reúne periodicamente. Agora, quero lembrar para vocês que o almirante Garnier não só ofereceu a Marinha para o golpe, né, não só se aliou ao Bolsonaro, não só passou a integrar o que eles mesmos chamam de rataria, como ele também fez aquela pantomima de entregar ao presidente Bolsonaro, com uma tanqueata fumacenta, lá no Palácio do Planalto, uma carta de apoio às suas pretensões golpistas no segundo semestre de 2022. Né? Você se lembra disso, né? Ficou conhecido como tanqueata da Marinha, aqueles tanques todos enfumaçados, que fizeram um desfile pela esplanada dos ministérios e pela Praça dos Três Poderes. Para quê? Para reforçar simbolicamente a figura de autoridade dessa pessoa que, na verdade, não mandava nem na cozinha da sua própria casa, pelo que se vê hoje, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Né? Então, a adesão dele é muito clara e a gente espera aqui que os elementos que foram amealhados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal sejam suficientes para dar a ele a punição merecida, né? Alguns anos de cadeia. Então, esse foi o primeiro destaque do ICL. Nós vamos agora passar para o segundo, que é um desmentido que aconteceu de um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal em relação à alegação de um dos oficiais mais implicados, né, na manutenção e nas afrontas mesmo que foram feitas contra ordens exauradas, ordens do ministro Alexandre de Moraes para desocupar as portas de quartel e acabar com os acampamentos. Né? O general Arruda diz que não fez nada, apenas não permitiu por uma questão para evitar mortes ali, o que todo mundo sabe que não é verdade. O que houve ali foi uma carteirada que ele deu sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, que no nosso site é descrita da seguinte maneira. Em entrevista ao ICL Notícias, a coronel Cíntia Queiroz, da Polícia Militar do Distrito Federal, contradisse diretamente o depoimento prestado pelo general Júlio César de Arruda ao Supremo Tribunal Federal sobre os acontecimentos na noite de 8 de janeiro de 2023. Segundo o oficial que esteve presente nas negociações, o Exército atuou para impedir que a Polícia Militar cumprisse uma ordem do Supremo de prender os bolsonaristas acampados no setor militar urbano lá em Brasília. Essa coronel narra que, ainda durante a dispersão de manifestantes na esplanada, o comandante da PM, meu xará, Fábio Augusto, foi questionado pelo general Gustavo Dutra se a corporação iria ao acampamento cumprir mandado de prisão. A resposta foi afirmativa e Dutra solicitou, então, o contato do interventor Ricardo Capelli para se reunir com ele. Essa movimentação gerou a expectativa de uma operação imediata e eficaz, só que foi seguida por entraves de militares do Exército, dificuldades que os militares criaram. Encontro aconteceu na região de Rainha da Paz. Segundo a coronel, houve uma conversa acalorada entre o general e Capelli, em que Dutra alegou que uma ação noturna poderia provocar mortes. Questionado se os acampados estavam armados, respondeu que não, mas que haveria risco de pisoteamento. A falta de consenso levou à convocação de uma nova reunião, dessa vez no Comando Militar do Planalto, com a presença de oficiais do alto escalão das Forças Armadas. E o que foi que aconteceu durante essa reunião? É descrita assim pela coronel Cíntia. Lá chegando estava boa parte do alto comando do Exército Brasileiro, relatou Cíntia. Durante a reunião, segundo ela, o general Arruda perguntou ao interventor: o senhor ia entrar em área militar do Exército Brasileiro sem falar comigo?
E voltando-se ao comandante da PMDF, afirmou: o coronel Fábio não vai querer um embate com o Exército Brasileiro, né, coronel? Portanto, não foi só uma bravata, foi uma ameaça concreta mesmo, quase que uma declaração de guerra civil aqui, né, por parte desse general Arruda, né? E aí o Fábio respondeu: espero que não, mas se a ordem for dada, tá aqui, ó. E o Capelli, o Ricardo Capelli, confirmou a informação da coronel Cíntia, né? O diálogo é estarrecedor, diz a nossa reportagem, talvez um dos trechos mais graves de todo o caso envolvendo a desmobilização do acampamento. Ao que tudo indica, a Polícia Militar do Distrito Federal esteve muito próxima de um confronto mesmo, direto, com o Exército Brasileiro naquela noite. A troca expõe a tensão institucional entre as forças militares e civis em um momento de extremo risco para a democracia brasileira. Sobre esse momento, Capelli afirmou que estava presente e deu mais detalhes. Segundo o interventor, ele ameaçou dizendo que um pouquinho mais de tropas que o coronel da PM, que tinha, né, um pouquinho mais de tropas do que o coronel da PM, completou. Isso versão do Capelli, hein? Arruda manteve uma linha da Polícia do Exército protegendo o acampamento e mobilizou os blindados. Portanto, uma clara afronta à ordem exarada do ministro Alexandre de Moraes, né? E olha, segundo a coronel Cíntia da PM do Distrito Federal, depois do embate, esse mesmo general Arruda teria afirmado: hoje não permitirei a entrada no acampamento, nem se o presidente determinar. Cheio de razão ele, né? Agora, bonitinho lá no banco das testemunhas, né? Silêncio, calado, o general Arruda disse que não houve bem isso, foi uma confusão, eu só queria dar uma de pacifista ali, bandeira branca e tudo mais. Conversa fiada. Conversa fiada. O que esse general Arruda disse? O relato de Cíntia contradiz a versão apresentada por Arruda ao Supremo, quando o general afirmou que não impediu a entrada da PM e que buscava apenas coordenar uma resposta organizada. Ele disse o seguinte, literalmente: ali estava um clima de nervosismo e a minha função era acalmar. Pax armada, né? Pax romana. A declaração da oficial se soma a outros relatos que indicam que, apesar da gravidade dos atos, a resposta imediata das Forças Armadas foi de contenção da atuação policial e não de colaboração com a legalidade. A protelação na ação teria impedido a dispersão e a possível destruição das provas, tá bom? Então é brincadeira, os indícios todos apontam contra esse general aí, golpista, né? Indubitavelmente houve uma afronta à ordem do ministro Alexandre de Moraes, que terminou não sendo cumprida mesmo naquela noite, né? E a história de que ele estava ali para pacificar a situação não passa de bravata. Na verdade, ele era criando o clima de confrontação, né? Ainda entre os destaques aqui do site do ICL, a repercussão, né, sobre a aprovação do PL da devastação, como a gente apelidou aqui ontem, PL da devastação, que foi aquele projeto de lei do senador Alcolumbre que estupra a legislação ambiental brasileira e praticamente acaba com os mecanismos de avaliação dos riscos ambientais na concessão de alvarás para exploração de negócios que provoquem comprometimentos ambientais, né? No nosso site está aqui a reação do ex-ministro do Meio Ambiente, né? O deputado Carlos Mink, aqui no ICL. O que ele falou? O deputado estadual é uma voz muito importante do ambientalismo brasileiro, Carlos Mink, conversou com o ICL, né, sobre esse novo marco do licenciamento ambiental, ou sobre a abolição do licenciamento ambiental. E de acordo com ele, esse licenciamento pode ser considerado a coluna dorsal da defesa ambiental. Por quê? Porque consiste em mostrar para a população e para os técnicos quais os impactos e como mitigá-los. E o ex-ministro diz o seguinte: a primeira coisa necessária é transparência, avaliando alternativas tecnológicas e locacionais que permitam produzir o melhor resultado, melhorando os impactos ambientais. O licenciamento, além de impor tratamentos mais severos nas emissões atmosféricas, também determina como será feita a compensação ambiental, né? A gente sabe que todo empreendimento gera uma pegada de carbono, né? Especialmente grandes indústrias, por exemplo, e grandes obras de engenharia, que são grandes agentes poluidores, né? E aí o que o Mink fala sobre a lei lá a lei que inventada pelo Alcolumbre? O que eles querem é muito pior do que se pode imaginar.
transforma etapas de licenciamento e as análises prévias em nada, facilitando para o empresário. Vários empreendimentos vão ser impulsionados a toque de caixa, sem transparência, sem audiência com a população envolvida, pontuou ele. O deputado destacou também que há uma contradição em relação ao setor de agricultura e pecuária, porque estão excluindo a agricultura e a pecuária, que deixam de necessitar de licença, praticamente dizendo que são atividades de baixo impacto ambiental, né? E a gente sabe que a pecuária brasileira hoje é o maior emissor de gases de efeito estufa do país hoje, né? Então está aqui a avaliação do link sobre essa verdadeira desgraça ambiental inventada pelo senador Davi Alcolumbre. E aqui eu vou dizer para você anotar, e não adianta me xingar, porque isso aqui é verdade mesmo, tá? Com a conivência do governo central, tá? Que se interessa principalmente pela exploração da área equatorial, né, das nossas bacias potenciais na foz do Rio Amazonas, que ficam na área equatorial do Brasil, né? Em pleno mar, a 140 quilômetros de distância do estuário do Rio Amazonas, tá bom? Vamos para a próxima notícia, gente. Vamos lá? Olha só, na tela para vocês. JBS, essa empresa gigante, autuada por trabalho escravo da produção de frangos lá no Rio Grande do Sul. Jornadas, olha, compatíveis com o tempo da escravidão e da servidão, 16 horas por dia, né? E muitos funcionários, entre esses escravizados aí pela JBS, segundo a denúncia do Ministério do Trabalho, né, com sinais de esgotamento físico por causa dessas jornadas extenuantes. A Daniela Penha, do Repórter Brasil, foi quem fez a matéria, que está aqui no site do ICL Notícias, e diz o seguinte: a JBS Aves, do Grupo JBS, foi responsabilizada pelo Ministério do Trabalho por submeter 10 pessoas a condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Os resgatados trabalhavam na coleta de frangos em granjas fornecedoras da empresa. Segundo os auditores fiscais que realizaram o flagrante, o grupo tinha jornadas de até 16 horas diárias e comia frangos descartados por estarem fora do padrão da JBS. Alguns dos trabalhadores, segundo a fiscalização, chegaram a buscar ajuda em hospitais com sintomas de esgotamento físico. Segundo a lei brasileira, submeter trabalhadores a jornadas exaustivas que geralmente causam riscos à saúde ou mesmo à vida é um dos elementos que caracterizam o emprego da mão de obra análoga à escravidão. E aí fica aqui a pergunta se a JBS precisa mesmo disso, né? Uma empresa desse tamanho, uma empresa poderosa, hoje a maior produtora de carnes do mundo, né, com um pé bem grande, bem fincado lá nos Estados Unidos e com uma boa fração do mercado mundial das suas mãos. Para que submeter funcionários humildes aqui no Brasil que buscam o frango nas granjas integradas a jornadas de 16 horas por dia? É impossível entender que razões justificariam uma empresa que lucra como a JBS a manter esse tipo de regime para funcionários seus ou até funcionários de empresas terceirizadas, né? Assim eu termino aqui a parte do nosso programa dedicada aos destaques aqui no site do ICL Notícias e passo para a imprensa mundial. O assunto todo girando em torno lá da guerra, da cruzada medieval movida por Trump contra as instituições de ensino universitário nos Estados Unidos, que são privadas, tá? São privadas. Vamos para a capa do Washington Post primeiro, gente. Vou mostrar aqui para vocês possam acompanhar. A principal manchete fala de um jantar que aconteceu ontem entre o Trump e um grupo de milionários que foi jantar com ele. Por quê? Porque investe na moeda digital inventada pelo Trump. Quer dizer, aqui, esse tipo de compromisso ao qual eu estou me referindo agora, é um compromisso de natureza privada, né? Aqui não é o presidente dos Estados Unidos, é o Trump, que, no entanto, se vale do seu papel como presidente dos Estados Unidos para promover os seus negócios pessoais. Então, o Trump foi jantar ontem com os principais detentores dessa, chamam moeda de meme lá nos Estados Unidos, né? Essa coin lá que o Trump inventou, e foram muito vaiados na chegada para essa recepção. Vocês estão vendo aqui na foto da capa, né? Manifestantes dizendo aí com cartazinho dizendo democracia não está à venda, né? Em protesto contra esse jantar lá. E depois nós temos aqui outros destaques do Trump. Olha aqui, ó, manchete do Washington Post: Trump cancelando proteção para milhares de imigrantes, alguns permanecem ilesos, né? E o jornal não trata, nas suas manchetes principais, do assunto que domina as discussões principais lá nos Estados Unidos, né? Que é a perseguição atroz movida contra
a principal universidade norte-americana, a Universidade de Harvard. Mas está também entre os assuntos de destaque no jornal. Eu vou mostrar para vocês aqui o que diz a matéria do Washington Post. O governo Trump afirmou que os atuais estudantes estrangeiros devem se transferir de Harvard, proibiu a universidade de receber estudantes estrangeiros e, caso eles não se transfiram, correm o risco de perder o status legal. Ou seja, é um constrangimento que ele pretende provocar à universidade, forçando seus alunos a uma medida defensiva, sabe, a sair de lá. Agora, vocês têm noção de quanto custa o tuition lá, só a mensalidade desse curso de Harvard? Harvard é um projeto que estudantes brasileiros fazem ao longo de anos, juntando dinheiro, porque a escola é muito cara, né? Se submetendo a exames muito rigorosos, porque todo mundo quer estudar em Harvard. E aí, depois isso pode chegar a $1 milhão, tá? Um período de estudos lá na pós-graduação em Harvard, fácil. E agora o Trump simplesmente chega e fala, olha, eles vaziam as salas, vão embora daqui, procurem outro espegum nunca aí, porque nessa universidade estou proibindo estrangeiros de estudarem. E por quê? Porque alguns alunos de Harvard, em sintonia com o que está acontecendo com o mundo, fazem protestos lá sobre o genocídio do Estado fascista de Israel contra a população palestina que ainda tenta sobreviver na faixa de Gaza, né? Ora explodindo hospitais, ora matando gente em campos de refugiados, e aí protestar contra o genocídio promovido por Israel com apoio e muito grande do governo dos Estados Unidos não pode. É a tal da liberdade de expressão do Quarto Reich, que corresponde ao declínio desse império americano de hoje, né? Não se pode falar aquilo que não agrada ao reizola Donald Trump, porque ele manda fechar escolas, ele move uma ação de perseguição contra estudantes, ele coloca a força do Estado americano para perseguir e punir aqueles que estão desafiando o seu sentido ideológico, a sua mensagem ideológica, né? E a sua proposta de governar os Estados Unidos apenas para os arianos e para os alaranjados como ele, né? Mandando para fora de lá todos os outros que são diferentes ou que provêm de regiões do globo diferentes. Isso apesar dos Estados Unidos serem um país feito por imigrantes, totalmente feito por imigrantes, né? Primeiro os ingleses, depois os irlandeses, enfim, gente de toda a Europa que foi para os Estados Unidos em virtude de perseguição religiosa, que criaram ali, se estabeleceram nesses 500 anos de história, e hoje, né, hoje essa gente se insurge contra estrangeiros de outros países que estão lá, inclusive para ajudar a construir a riqueza dos Estados Unidos, né? Então isso aqui está dando uma confusão danada. O que diz aqui o Washington Post? O Departamento de Segurança Interna revogou ontem a certificação da Universidade de Harvard para admitir estudantes estrangeiros cumprindo uma ameaça do Trump. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ordenou que a agência cancelasse a certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio de Harvard, que permite que universidades americanas admitam estudantes internacionais, porque supostamente elas permitem que estrangeiros anti-americanos e pró-terroristas assediassem e agredissem fisicamente indivíduos e obstruíssem a sua outrora venerável o seu outrora venerável ambiente de estudos. Quer dizer, o que o Trump quer é uma universidade quietinha, caladinha, com indivíduos sem nenhuma capacidade crítica e sem vontade, né, sem vontade de atuar contra, por exemplo, assuntos que são da natureza do estudo acadêmico. Por exemplo, esse genocídio que acontece lá no Estado de Israel, né? E o jornal assinala que isso aqui significa, olha, ainda aqui, olhando para as justificativas do Trump, né? O que ele diz aqui? Olha, ele diz que a secretária falou que ele acusou também a universidade de colaborar com o Partido Comunista Chinês ao hospedar e treinar membros do seu grupo paramilitar, como se houvesse movimento paramilitar na China, né? Agora, preciso dizer para vocês o seguinte, a mentira virou o principal argumento hoje da política americana do Trump. Não importa se as coisas acontecem ou não, eles falam lá o que eles querem e inventam tudo que querem. Não chega a ser propriamente uma novidade, né? Vocês se lembram do Colin Powell na ONU em 2003, fazendo um discurso lá, afirmando ao mundo, assombrando o planeta com a informação de que o Iraque tinha armas nucleares e armas biológicas mortais e que, por isso, os Estados Unidos invadiriam aquele país. Isso foi em janeiro de 2003, quando veio março de 2003, realmente os Estados Unidos começaram a bombardear o Iraque, prenderam e depois levaram a julgamento Saddam Hussein,
e nunca se encontrou nenhuma arma química lá. Portanto, as iniquidades cometidas pelos Estados Unidos, e se a gente for mais para trás, nós vamos lembrar que os Estados Unidos, de maneira covarde, jogaram 2 bombas sobre um Japão já destroçado pela Segunda Guerra Mundial, matando mais de 100 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, no espetáculo mais sangrento e horroroso que a humanidade já testemunhou. Portanto, assim, a índole dos dirigentes americanos está muito bem testada e Trump não é o primeiro mentiroso, só é o mais contumaz de todos aqueles que usaram as mentiras clássicas para apavorar o mundo e para justificar nessa estranha moralidade dos chefes militares e dos políticos americanos, os horrores patrocinados por aquele país. É exatamente o que está acontecendo agora, tá bom? E quem paga por isso, quem paga essa conta, são estudantes de 140 países, inclusive 203 brasileiros, que hoje compõem o alunato desta importantíssima universidade. E não é só contra ela que se insurgem, né, as forças reacionárias desse horroroso governo Trump. Até a Universidade de Colômbia, que fica em Nova York, uma universidade que deu para a gente outro dia uma visão muito ruim do que pode ser o comportamento covarde dos seus dirigentes, né? Mas não bastou arriar as calças e se ajoelhar diante do Trump. O Trump quer mais da Universidade de Colômbia. Ele quer servilidade. Ele quer que as pessoas sejam servis a ele, né? Que reajam como cordeirinhos. E volta a ameaçar a Colômbia também. Não adiantou puxar o saco do alaranjado, tá? Ele quer mais contra a Colômbia também. Ele quer, talvez, a segunda grande universidade dos Estados Unidos, ou era, pelo menos até o começo dessa crise, porque, né, o mundo ficou pasmo assim, ao ver a maneira como ela capitulou diante desse anocrata chamado Donald Trump. A manchete também está aqui no Washington Post. O governo Trump diz que Colômbia violou os direitos civis dos estudantes judeus, né? A Universidade de Colômbia está em negociações com a administração. Em março foram consultados 400 milhões em subsídios da escola e cita a preocupação com o antissemitismo no campus, né? A gente pode ver aqui uma manifestação lá em frente à Universidade de Colômbia, no sul da ilha de Manhattan. E o que diz a informação? Ontem, o governo Trump acusou a Colômbia de violar leis de direitos civis ao agir com indiferença deliberada em relação à discriminação contra estudantes judeus, incluindo o que disse ser uma falha em investigar o vandalismo nas salas de aula como desenhos de suásticas. O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos disse em um comunicado à imprensa que conduziu uma investigação ao longo de um período de 19 meses, começou em 2023, no dia em que os militantes do Hamas na faixa de Gaza lançaram um ataque surpresa fronteiriço contra Israel, matando lá cerca de 1.200 pessoas e fazendo os 250 reféns, uma pequena parte deles ainda em poder do Hamas, né? E aí, abre aspas, as conclusões documentam cuidadosamente o ambiente hostil que os estudantes judeus da Universidade de Colômbia tiveram que suportar por mais de 19 meses, prejudicando a sua educação, segurança e bem-estar. Quem disse isso foi Anthony Archibald, que é diretor interino do Escritório de Direitos Civis. Incentivamos, disse ele, a Universidade de Colômbia a trabalhar conosco para chegar a um acordo. Ou seja, a ordem é acabar com a Universidade Americana. A ordem é cercear a liberdade de opinião naquela que já foi a maior democracia do continente. A ordem, e essa ordem está implícita por trás de cada ato desse anocrata, é acabar com o ensino nas instituições de ensino americanas, tá bom? É isso que acontece por lá. O jantar do Trump também está na capa do New York Times, tá? Está aqui para vocês, olha, centenas se juntam a Trump em jantar exclusivo, sonhando com fortunas em criptomoedas, está lá a gente do dinheiro, de novo a foto dos manifestantes, e esse essa é o clima lá nos Estados Unidos hoje. Pouco se fala no atentado de anteontem, em que 2 pessoas morreram, 2 funcionários da Embaixada de Israel morreram, né? Vamos falar do Brasil, gente, tá? Faltam só 20 minutinhos para a gente encerrar o programa de hoje, tem muita coisa para falar. O que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro aprontando, dessa vez desafiando mais claramente, esse sujeito não tem senso de responsabilidade nenhum. Continua conspirando lá nos Estados Unidos. Ontem o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, como você viu, disse que sim, confirmou uma comissão da Câmara dos Deputados lá, da Câmara dos Representantes, né, que o governo estuda sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque está ferindo os brilhos aí do bolsonarismo, né, protegidinhos desses anocratas lá dos Estados Unidos. E isso gerou uma reação muito forte, muito firme aqui no Brasil.
né, essa fala do Eduardo, mas o Eduardo continua conspirando lá. E aí, olha só a manchete hoje no UOL. Né, manchete, e isso aqui tomara que gere consequência, porque não é possível uma campanha tão sórdida quanto essa do Bananinha, né? É uma campanha totalmente desrespeitosa para com instituições brasileiras. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem autonomia, não deve nada para Marco Rubio, nem para nenhum desses outros fascistas americanos aí, e muito menos deve satisfação a esse sujeito, cujo pai logo, logo vai estar muito encrencado sob as barras, né? As barras que eu falo, barras gradeadas mesmo, né? De algum presídio no Brasil que não se sabe se vai ser Bangu, tomara que seja, porque lá é mais quente, ou se vai ser na Papuda. O pai desse sujeito está prestes a baixar o chilindró. E ele está desesperado fazendo essa campanha antipatriótica de pedir a intervenção americana. Só que isso começa a gerar reações aqui. Por quê? Porque ele está constrangendo o Poder Judiciário brasileiro nessa sua cruzada quixotesca aí lá nos Estados Unidos para criar um clima que impeça a prisão do marginal do pai dele, que foi o chefe da trama golpista, né? E a manchete é essa: a liderança do PT na Câmara reagiu e está pedindo a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. A matéria diz que a liderança do PT na Câmara dos Deputados submeteu uma representação à PGR pedindo a abertura de uma ação criminal e a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O motivo seria esse lobby que ele faz lá nos Estados Unidos para que o governo Trump adote sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A iniciativa ocorreu um dia depois que o secretário de Estado americano Marco Rubio indicou numa audiência do Congresso que está em análise adotar sanções contra o Alexandre de Moraes. Declaração provocada por um deputado republicano que havia sido alvo desse lobby do Eduardo Bolsonaro. Portanto, virou uma declaração oficial. Não se sabe ainda se isso é mais uma bravata? Deve ser, porque não é possível que esses tiranos lá dos Estados Unidos queiram interferir em uma atuação da Justiça do Brasil, que é uma atuação necessária e fundamental. A autonomia do Supremo Tribunal Federal não está em questão e o Brasil é uma democracia sólida e madura, que resistiu inclusive ao arroubo dessa gente que queria derrubá-la. E aí o Lindbergh foi à Justiça e está lá pedindo a prisão, que eu gostaria muito que acontecesse, desse Bananinha, que está lá nos Estados Unidos conspirando o tempo inteiro contra a autonomia do seu próprio país, o Brasil, né? Vamos ver o que disse o Lindbergh nas redes sociais sobre essa iniciativa dele de tentar prender o Bananinha. Solta para nós, Alex, por favor. Eles querem utilizar uma lei Magnitsky, que é uma lei que eles usavam contra ditaduras. Veja bem, nessa lei eles permitem sanções, inclusive a familiares, bloquear cartão de crédito, um monte de coisa. Eu quero explicar o porquê nós estamos entrando com essa representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. É um golpe continuado que eles tramam. Era a Operação Punhal Verde e Amarelo. 8 de janeiro depredaram o Supremo, o Palácio do Planalto, o Parlamento brasileiro. Ele continua cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira e ataca diretamente o ministro do Supremo, que é o relator que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro, onde a gente entra no segundo crime, crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando. Ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. Além de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, é coação no curso de um processo e, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha. Esse pessoal e Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado, porque ele se licenciou, num momento como esse, ficar conspirando com a nação estrangeira contra os interesses do nosso país, contra os interesses nacionais. Eu quero chamar a sua atenção da gravidade desse fato. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. A gente também espera, viu, deputado? A gente espera sinceramente, porque é uma vergonha, né? Isso não é apenas traição da pátria, isso é quase uma espécie de apostasia da nacionalidade, sabe?
Quem é que esse Eduardo pensa que é? Sabe? O que ele pensa que é para conspirar desse jeito contra o seu próprio país? Para salvar o traseiro do pai, entendeu? Que se enfiou nessa situação porque quis. E é preciso lembrar aqui que essa articulação golpista não começa no 8 de janeiro, ela só termina ali é o ponto final da empreitada golpista. Ela começa muito tempo antes da posse do próprio Bolsonaro, ainda durante a campanha, quando esse troglodita, chamado Eduardo Bolsonaro, disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal, que já era o alvo deles, antes que se conhecesse qual era a estratégia, ele já dizia, o Supremo Tribunal Federal vai ser fechado por um cabo e um soldado, não precisa nem do jipe. Tá? Não foi bem assim. O Supremo Tribunal Federal não só fechou, como está fechando, trancando mesmo, numa gaiola, o pai desse conspirador. E se tudo der certo, se a justiça brasileira mantiver a sua altivez, Bananinha vai fazer companhia para o pai por causa de todos esses motivos aí enumerados pelo deputado Lindbergh, tá bom? Olha, com relação às punições pretendidas por essa gente para um ministro, para um juiz brasileiro, elas, se forem adotadas, não vão criar consequências só para Alexandre de Moraes. Hoje, no jornal o Globo, a Malu Gaspar está chamando a nossa atenção aqui para que as sanções do Trump contra o Xandão, elas podem ser estendidas, inclusive, a outros membros do Supremo Tribunal Federal, formando um cerco, né? Só para você entender, o Alexandre de Moraes diz, não tem nenhum ativo nos Estados Unidos, não quero ir para lá, não faz questão de fazer turismo, mas isso diz respeito também, por exemplo, e isso foi dito esta madrugada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, tá? Isso pode interferir, por exemplo, né, nas contas que tem cartão de crédito movimentado por bandeiras estrangeiras, como American Express, como Visa, né, como Mastercard. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai ser impedido de movimentar o seu próprio cartão de crédito? Porque o Bananinha quer que o pai dele não seja preso pelos crimes que cometeu? E não é só ele, tá? Vamos ver o que diz aqui a Malu Gaspar. As sanções contra o Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros. Como é que é a reportagem aqui? O texto em revisão no governo Donald Trump sobre as sanções econômicas dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prevê que as medidas restritivas sejam analisadas a cada 60 dias, quando poderão ser renovadas ou não, a depender da resposta do magistrado e da corte às medidas de ordem. Eles querem mandar no Xandão aqui, gente. Pode uma coisa dessa? Além disso, outros integrantes do Supremo e do Judiciário poderão ser sancionados a cada reavaliação. De acordo com fontes do bolsonarismo envolvidas na discussão, o rascunho que está em discussão no gabinete do secretário de Estado, Marco Rubio, prevê que, a depender do clima político entre os dois países, os secretários de Estado, Marco Rubio, do Tesouro, Scott Bessent, podem apresentar ao presidente Trump uma nova lista de magistrados para integrar a lista das chamadas sanções OFAC, sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o escritório de controle de ativos externos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A possibilidade de sancionar Moraes foi admitida, como a gente já falou, pelo Marco Rubio num depoimento a uma comissão do Congresso, né? Então está aqui, constrangimento não só para o ministro Alexandre de Moraes, como também para todos os demais ministros aí, potencialmente falando, porque na sanha dos Estados Unidos, isso tem que ser feito aqui no Brasil para que o Brasil se enquadre e pare de botar golpista na cadeia. A gente tem que tolerar o nosso golpista como se fossem pessoas de boa índole agindo de boa fé. Por falar nisso, continuam as audiências hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje serão ouvidas 13 pessoas. O almirante Olsen pediu para não depor. Vamos ver qual será a decisão da corte, né? Ele pode ser obrigado a depor, mas também pode ser dispensado do seu depoimento, já que ele é testemunha da defesa e necessariamente não precisaria depor, mas vai precisar haver um entendimento aqui e nós vamos ter que atualizar essa informação um pouco mais tarde. As sessões de hoje começam às 8 horas, seguem pela tarde, tá? Vou mostrar para vocês aqui no site Hora Jurídica, HJUR, como é que vai ser o cronograma. Quem é que depõe hoje? Olha, testemunhas a partir de daqui a pouco, das 8 horas, testemunhas do Ramagem. Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, Frank Márcio de Oliveira, Rolando Alexandre de Souza, Alexandre de Oliveira Paziani. E há uma testemunha também aqui compartilhada pelos dois, pelo Ramagem e pelo general Braga Neto, que é o Valdo Manuel de Oliveira Aires. E aí à tarde tem mais 7 audiências, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, né, atual senador, testemunha para as defesas de Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e também Braga Neto.
Alex Dalócio Minucci, quem mais? Gustavo Soares da Silva, testemunhas para o Almirante Garnier, o golpista da Marinha. Marcos Sampaio Olsen, não sei, francamente, se vai haver esse depoimento ou não. Antônio Capistrano de Freitas Filho, José Aldo Rebelo Figueiredo e Marcelo Francisco Campos são os que serão ouvidos nessas audiências de hoje, tá? A partir das 8 horas, daqui a pouquinho, o ICL vai estar lá com toda a sua equipe para acompanhar essas reuniões. Não pode haver gravação, mas os relatos que as repórteres aqui do ICL estão fazendo são impressionantes. Você pode acompanhar a evolução dos acontecimentos aqui. Também esse site HJUR vai fazer lá um minuto a minuto com a declaração de cada uma dessas testemunhas desse processo, tá bom? Aqui, entre as provas que foram liberadas, aliás, o material probatório que foi liberado pelo Supremo para a análise dos advogados dos réus, saem algumas pérolas e o UOL está se especializando em catar essas pérolas aqui para mostrar para a gente. A pérola do dia de hoje é essa aqui, olha, o Mauro Cid tinha plena noção do que aconteceria caso o golpe desse errado. Isso para a formação do nosso raciocínio sobre isso que aconteceu, isso faz crer que o Bolsonaro pensava como Mauro Cid. Afinal de contas, o Mauro Cid era como um órgão do corpo de Jair Bolsonaro. Os dois estavam intrinsecamente ligados, né? Eram como almas unidas por uma ligação atávica. E o Mauro Cid sabia muito bem que ia ser preso, tanto que durante a campanha tentou várias vezes convencer a família dele de que se o Lula ganhasse ele estava na cadeia, fato que acabou se confirmando. Então ele tinha sim muita noção quais eram as consequências da militância dele contra as instituições brasileiras, né? A matéria do UOL diz o seguinte: os diálogos de Mauro Cid mostram diversos desabafos feitos por ele a familiares durante a investigação criminal. Em uma série de áudios enviados a uma familiar durante a campanha eleitoral de 2022, ele fez uma defesa enfática do então presidente Bolsonaro e anteviu que acabaria preso por perseguição política, não pelos crimes que cometeu, né? Caso o PT vencesse a eleição. Era uma tentativa de convencer os parentes dele a votar no Bolsonaro na eleição presidencial. Conversas aconteceram antes do Mauro Cid ser preso e decidir assinar um acordo de delação premiada. O UOL teve acesso, uma parte do material se tornou pública depois que as investigações da PF culminaram na denúncia, né? E nos áudios o Cid revela que estava vendo o sistema de dentro e que o Brasil não aguentaria mais um governo do PT. Aí ele fala o seguinte, ó, se isso voltar para o Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta mais o governo do PT, não aguenta mais o que o PT fez no Brasil. O Brasil é muito rico. A gente chegou numa situação, os dados da corrupção entre Petrobras, BNDES e Caixa, 1,5 trilhão nos anos de governo do PT. Eu não sei de onde ele tirou esse número aqui, porque esse número nunca se ouviu, né? Trilhão. Em seguida, Cid enviou um outro áudio rasgando elogios ao Bolsonaro, distorcendo fatos da gestão, como, por exemplo, a atuação na pandemia, que foi um horror. O tenente-coronel disse que o Brasil foi um dos primeiros países a bancar o desenvolvimento da vacina, o que também é uma mentira. Justificou o atraso da compra de vacinas como um receio de efeitos colaterais, sem citar as ordens diretas de Bolsonaro para impedir a aquisição dos imunizantes, né? Então foi o que disse o Mauro Cid aqui, antevendo que ele iria para a cadeia caso o Bolsonaro não ganhasse a eleição. O que ele fala? Falou o seguinte, olha, eu estou preocupado até com a minha segurança, que eu sei que eu vou ser preso se o Lula voltar. Sei que eu vou ser preso sem ter culpa nenhuma e ninguém vai segurar a minha onda. Eu vou servir de bode expiatório. Mas foi dito e feito. E não aguentou a barra pesada decorrente da sua atuação como golpista ali, ferramenta auxiliar do Bolsonaro, apêndice do golpista mor, que era o Bolsonaro, e foi fazer delaçãozinha premiada, porque os oficiais do Exército não aguentam a pressão de um procurador. Os defensores da tortura nos tempos da ditadura não suportam ser admoestados por um delegado de polícia ou por um procurador do Ministério Público, né? O que mais que temos para hoje, gente? Olha, vou falar sobre alguns... eu ia falar sobre o bebê reborn aqui, mas eu não posso porque está faltando falar de uma coisa muito importante que aconteceu ontem. O governo foi obrigado a recuar ontem, dada a reação do mercado financeiro, e é sempre assim, né? Na área econômica tem sido, sabe, um vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se é para voltar, para que vai? Sabe, fica aqui a minha pergunta. Ficam desgastando aí o ministro Haddad, criando arestas aí para ele,
como me parece ser com a intenção deliberada de acabar com qualquer chance eleitoral que ele venha a ter, caso o Lula não possa ou não queira ser candidato por alguma razão agora em 2026, né? Mas, de novo, agora foi o pacote do IOF, né? E o governo anunciou e teve que voltar para trás na mesma hora. Olha aqui o que diz o Valor Econômico. Horas após publicar um decreto aumentando as alíquotas do IOF, o governo recuou parcialmente devido à repercussão negativa no mercado financeiro e também internamente. Na rede social X, o ministro da Fazenda informou que, após diálogo e avaliação técnica, decidiu manter em zero a alíquota do IOF sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Ela subiria para 3,5%. Segundo a pasta, será esclarecido que remessas destinadas a investimentos continuaram sujeitos à alíquota atualmente vigente de 1,1% sem alteração. Outras medidas continuam em vigor, tá? Outras medidas continuam em vigor, mas é muito desgastante ver esse vai e volta a todo momento. E olha, tem muitos inimigos encastelados nos próprios órgãos institucionais, tá? Veja esse Galípolo, né? O Galípolo, que todo mundo reputava como sendo o homem que iria, de repente, não dar um cavalo de pau na gestão dos ativos em moeda estrangeira do Brasil, mas não precisava ser tão aliado da Faria Lima quanto ele tem sido também. Não há diferença nenhuma entre a gestão do Galípolo e a gestão do Roberto Campos. Zero. É zero. Inclusive com esses arroubos aí, enquanto o governo tenta, de alguma forma, empurrar a economia para frente, para que as pessoas não sofram com uma retração do PIB, o Banco Central faz o diabo para conter, né, a expansão da base financeira, sabe? E sempre com base em perspectivas futuras que talvez não se materializem nunca, tá? Vamos para a próxima notícia aqui, porque está acabando o programa. Já falei sobre isso aqui, volta atrás no pacote do IOF. E aqui vem, antes do recuo, a informação de que o Planalto consultou quem? O Galípolo, o presidente do Banco Central, antes de recuar sobre o aumento do IOF. E quem que estava na reunião? Estava todo mundo lá. Galípolo foi consultado, o Rui Costa foi consultado, o Haddad não estava nessa reunião. Não sei como ele aguenta, sabe? Tanta trairagem lá em Brasília, porque essas coisas feitas ao arrepio da presença dele, a revelia da presença do principal homem da condução da política econômica no Brasil, estranho, né? O que diz a matéria? Decisão do Ministério da Fazenda de recuar no aumento das alíquotas do IOF, anunciada para quinta-feira, aconteceu depois de uma forte reação negativa lá no Palácio do Planalto. O assunto foi discutido numa reunião de emergência que à noite aconteceu com a cúpula do governo. O governo também decidiu consultar a opinião do presidente do Banco Central, do Galípolo, que se posicionou contra a medida. Movimento feito à revelia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que demonstra um enfraquecimento do chefe da equipe econômica perante os ministros palacianos. A primeira reunião sobre o assunto foi convocada, diz o Valor, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, né, o eterno encrenqueiro desse governo, no início da noite. O que o Rui Costa tem que convocar a reunião para discutir assunto econômico dessa natureza sem a presença do ministro da Fazenda, né? Quem é que estava lá ontem? Olha, Gleisi Hoffmann, Rui Costa, o Sidônio Palmeira, essas pessoas foram quem decidiu esse recuo. E está aí o governo, mais uma vez, voltando atrás, arriando as suas calças para o mercado financeiro e a Faria Lima, tá? Bom, gente, é isso. Eu falei que eu queria falar sobre bebê reborn, é só para notar que houve um caso concreto aqui de uma mãe que alguns meses atrás procurou um serviço de saúde para vacinar uma boneca reborn, tá? E vocês estão vendo essa onda de bebê reborn aí? Só queria dizer para vocês o seguinte, não levem tão a sério quanto parece, tá? Essa psicose, esse quadro de psicose enfim, enfim, essa coisa louca que está acontecendo com relação a bebê reborn, acho que a maior parte, 90%, 99% das iniciativas são pura lacração, tá? O que não é lacração é o que o ICL vai fazer daqui a quantos dias, Alex? Daqui a 6 dias. Daqui a 6 dias. 6 dias você vai assistir aqui conosco um documentário espetacular mostrando quem é o pastor das ovelhas do rebanho bolsonarista, né? Silas Malafaia, na tela aqui para nós. Império Malafaia, o documentário inédito que vai ao ar no dia 29 às 8 horas da noite aqui no ICL e que você não vai querer perder. E para não perder, despertaicl.com.br, vai lá e pega o seu ingresso para essa plateia do dia 29, daqui a quantos dias mesmo, Alex? 6 dias. 6 dias. 6 dias, tá? Vai lá, faz sua inscrição, pega, vai ser legal, você vai adorar participar
ver esse documentário para depois comentar com seus amigos. Quem é esse homem aqui, ó? Um nababo da igreja neopentecostal, o ricão que enriqueceu e que caiu de boca da extrema-direita depois de um passado muito próximo aí do PT e das hostes petistas, tá bom? Por hoje é só, boa sexta-feira para vocês, de trabalho e bom descanso durante o fim de semana, juízo só o necessário. A gente se encontra aqui segunda-feira às 7 da manhã. Tchau, obrigado pela audiência. A verdade, polêmica e bombástica sobre Silas Malafaia. Dia 29 de maio, o ICL traz para vocês o documentário mais bombástico que já produziu. Uma denúncia histórica. O Império Malafaia. A verdade sobre o patrimônio de um dos pastores mais poderosos do Brasil. A gente se vê lá.